Olá, eu sou o Dr. Leonardo Lourenço, atuo nas áreas de neurocirurgia e neurologia. Eu quero chamar atenção para um tema extremamente relevante: o perdão. Sim, o perdão. À primeira vista, pode parecer que perdão e neurociência não têm muita coisa em comum, mas isso é só aparentemente. A cada dia surgem mais e mais evidências científicas dos benefícios do perdão para a nossa saúde, tanto mental quanto física. O perdão pode ser, então, uma das ferramentas mais poderosas, facilmente disponíveis para poder trazer saúde, paz e tranquilidade para nossa mente e para o nosso cérebro. Veja, é de graça, não custa nada, não custa nenhum centavo e está ao alcance de qualquer pessoa. Basta querer praticar esta ferramenta, praticar este mecanismo. E tanto o auto-perdão quanto o perdão aos outros. Ou seja, tanto aquele perdão dirigido a nós mesmos, quanto o perdão que dirigimos às outras pessoas. Então vamos mostrar um pouquinho dessas fortes evidências científicas que demonstram os amplos benefícios do perdão, tanto para a nossa saúde mental quanto para a nossa saúde física, e da relação do perdão com a nossa mente e o nosso cérebro. Vamos a essas evidências. Há um estudo publicado em 2015, um estudo de revisão bastante amplo, uma meta-análise, em que foram compilados mais de 60 trabalhos científicos diferentes, reunindo mais de 17 mil diferentes participantes, em que foi analisado o efeito do auto-perdão na saúde, do auto-perdão, ou seja, aquele perdão direcionado a nós mesmos. E este estudo revelou amplos benefícios tanto para o nosso bem-estar mental, psíquico, quanto para a nossa saúde física, quando o auto-perdão é praticado. Há um outro amplo estudo de revisão, publicado em 2019, em que foi avaliado o perdão aos outros, o nosso perdão às outras pessoas. Um estudo bastante abrangente que envolveu a compilação de mais de 100 outros trabalhos científicos, reunindo dados de mais de 50 mil participantes, em que foi avaliado o impacto do perdão aos outros na nossa saúde física. E o benefício do perdão aos outros é extremamente significativo, estatisticamente significativo, em melhorar parâmetros físicos da nossa saúde, mostrando o impacto significativo do perdão ao outro como uma ferramenta de melhora da nossa própria saúde física. Veja que interessante. Há um outro estudo publicado em 2019, envolvendo mais de 20 mil participantes de 17 diferentes países, em que foi analisado tanto o auto-perdão quanto o perdão aos outros. E as conclusões a que chegaram são surpreendentes, muito interessantes. Em termos de saúde mental, de saúde emocional e psíquica, o perdão baixou significativamente os níveis de depressão,
ansiedade e síndrome de estresse pós-traumático. Em termos de saúde física, o perdão melhorou os níveis de pressão arterial sistêmica, menos pressão alta. Melhorou os níveis de dores crônicas dos participantes e diminuiu os níveis de hormônios do estresse, principalmente o cortisol. E os hormônios de estresse, como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, são os hormônios que estão relacionados a amplos problemas de natureza tanto física quanto mental. Veja que coisa. Há um estudo de 2013 em que foi demonstrado em que um comportamento de retaliação, de punição, de vingança está muito mais associado a regiões como a ínsula, como as amígdalas cerebrais e ao sistema límbico, ou seja, a parte emocional mais reativa, mais primitiva do nosso cérebro. Ao passo que o perdão está ligado muito mais a áreas do córtex pré-frontal, dorso lateral, ou seja, áreas mais evoluídas relacionadas ao telencéfalo, ao neocórtex. Note a diferença. O perdão relacionado a áreas ditas mais evoluídas, tidas como mais evoluídas no nosso cérebro, e a vingança, a retaliação, o comportamento de punição relacionado a áreas mais inconscientes, límbicas, emocionais e reativas do nosso cérebro. Há um estudo publicado em 2015 que trata da neuroplasticidade e das ditas emoções sociais, incluindo o perdão. Esse estudo mostra como, tecnicamente, pode haver uma base científica de reorganização, de plasticidade das estruturas cerebrais, a depender do tipo de comportamento, sentimento, atitude social que a gente desenvolve. Como o cérebro pode ser capaz de se remodelar, potencialmente de se reconectar, a partir de qual tipo de interação social a gente desenvolve. Ou seja, potencialmente não precisamos necessariamente nos agarrar apenas a sentimentos ou comportamentos do tipo bateu, levou, olho por olho, dente por dente, de revide, de vingança, de retaliação. A margem neuroplástica no cérebro para ele se reorganizar, se reordenar, para que esses circuitos cerebrais possam ser reorganizados, remodelados, para dar vazão a sentimentos, atitudes e emoções como o perdão, como a compaixão, como a empatia. Ou seja, como o cérebro pode se reordenar, se reorganizar e ser beneficiado em termos da sua saúde em função de novos tipos de comportamentos, atitudes, como por exemplo o perdão. Note que o auto-perdão é uma ferramenta fundamental para a gente poder evoluir, aprender e amplificar o nosso desenvolvimento pessoal.
Então, já quando nós nos perdoamos em relação a erros, equívocos, isso serve como uma ampla capacidade para a gente evoluir, para a gente melhorar. Porque é como se fosse uma virada de página. Como se aquela pessoa que cometesse ou que cometeu aqueles equívocos estivesse sendo simbolicamente deixada para trás para poder surgir uma nova versão mais próspera, mais evoluída de nós mesmos. Mas uma ressalva aqui: usar o auto-perdão para cometer os mesmos erros e os mesmos equívocos, aí talvez não seja bem auto-perdão, aí seja talvez mais auto-engano, né? Esteja fechando os olhos para os erros de sempre, para aqueles comportamentos repetitivos, ao invés de realmente me perdoar e seguir adiante de forma mais aprimorada, numa versão melhor de mim mesmo. Em relação ao perdão às outras pessoas, eu acho importante destacar que talvez o mais potente significado do perdão ao outro é quando ele é incondicional, assim como o amor. O perdão incondicional é o mais potente. É aquele que não depende do arrependimento do outro, não depende de que o outro peça desculpas, não depende da transformação do outro, não depende que o outro mude para que eu perdoe. Não depende de eu dar uma lição de moral. Ele é voltado muito mais para a minha própria paz, para a minha própria transformação íntima e pessoal do que ao que acontece com a outra pessoa. Então isso é importante entender, que ao perdoar o outro é como se a gente estivesse nos equiparando em nível de igualdade ao outro, em nível nos colocando no mesmo patamar que o outro, entendendo que eu não sou nem melhor nem pior, mas exatamente igual ao outro, sem desnível, sem hierarquia. Porque se eu perdoo para me tornar melhor do que o outro, bem, esse não é bem um perdão talvez tão benéfico. Ou se eu perdoo para continuar sofrendo, para continuar sendo maltratado, me enxergando abaixo do outro, esse também não é um perdão talvez tão saudável. O perdão libertador é aquele que nos nivela, que nos coloca em condição de igualdade, de mesmo patamar que a outra pessoa, entendendo que a gente não é nem tão melhor, nem tão pior que o outro. Muita gente se incomoda na questão de perdoar o outro, imaginando que isso seria como um masoquismo, ou que isso seria como dar uma chancela, ou como dar uma autorização para que o outro continue a ser ruim, continue a fazer coisas negativas, continue a prejudicar os outros. Eu honestamente prefiro pensar de uma outra forma. Quando eu perdoo uma outra pessoa, na verdade eu estou tirando, é como se eu estivesse tirando o valor da questão do ataque, da defesa, da guerra, do conflito e da anteposição. É como se eu tirasse energia, como se eu tirasse dedicação, valor a esses princípios de ataque e defesa, guerra, conflito e antagonismo. E abrisse as portas para uma conciliação, para mais empatia, para mais compaixão, para mais misericórdia, para mais amor. Em última análise, para mais amor.
Eu gostaria de poder pedir perdão para todas as pessoas que de alguma forma eu maltratei, ignorei ou esnobei. Eu gostaria de poder pedir perdão para todos os motoristas e pedestres que eu desrespeitei no trânsito. Eu gostaria de poder pedir perdão a todos os meus amigos por não ter podido me dedicar mais à nutrição das nossas próprias amizades. Eu gostaria de poder pedir perdão a todos os pacientes que eu não pude, de alguma forma, ajudar de forma mais satisfatória. Eu gostaria de poder pedir perdão a toda a minha família por não ter sido um pai, um filho, um irmão ou um marido mais presente. É certo que o perdão não necessariamente muda o nosso passado, mas certamente ele pode ser uma grande ferramenta para abrir as portas para um futuro mais leve, com mais paz, mais próspero. Então eu sugiro que você tente fazer o mesmo. Talvez possa trazer alívio para as nossas almas. Muito obrigado pela sua atenção.